Pessoal, hoje aqui dando continuidade no setor de consumo cíclico com a Grandene. Inclusive, para quem não sabe, a Grandene e a Vulcabras possuem a mesma família controladora. A gente já estudou aqui no canal a Vulcabras, e aí você vai ver muitas semelhanças entre a Grandene e a Vulcabras, no sentido de são empresas muito bem geridas, sempre foram empresas muito bem geridas, possuem uma dívida muito bem controlada, uma operação muito redondinha, muito eficiente, muito inteligente, curiosa intelectualmente, está sempre buscando inovar, buscando melhorar, buscando se aperfeiçoar. Só que isso, em alguns setores, em alguns nichos, acaba não sendo o suficiente e vocês vão entender o porquê. Inclusive, nesse vídeo aqui hoje a gente vai ter um modelo de vídeo um pouco mais enxuto, eu diria, um pouco mais rápido, porque eu não vou me aprofundar muito na história da Grandene em si, como a gente faz em alguns vídeos aqui do canal, tá acostumado aí, já é antigo do canal, já sabe mais ou menos como é o modelo de vídeo que eu costumo fazer, mas aqui eu não vou fazer isso, porque a gente vai se debruçar bastante em números para conseguir ou buscar responder se a Grandene hoje ela apresenta uma oportunidade de preço ou não, se ela é uma value trap, né, uma armadilha de valor, ou se ela realmente apresenta algum desconto de valor intrínseco em relação aos fundamentos da empresa. Então, bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a empresa conseguiu performar muito após o subprime. Ela chegou a ser negociada por R$ 1 aqui em meados de 2008 e 10 anos depois, 12 anos depois, na verdade, ela estava cotada a R$ 13. Então a gente teve uma valorização aqui de mais de 1000%. Foi uma empresa que trouxe muita alegria aos investidores nesse período. Porém, entretanto, todavia, a empresa passou e passa ainda por algumas dificuldades, vocês vão entender com mais calma na hora que a gente chegar, principalmente nessa parte de volume de vendas, que está praticamente estagnado e mais baixo até mesmo do que os níveis de 2007. Isso, junto a uma menor exposição ao mercado internacional, que faz com que a receita em dólar da companhia diminua e ela fique mais dependente do mercado interno, ela também passa por alguns outros problemas, como o custo da matéria-prima, que subiu bastante nos últimos anos, principalmente com o pico que a gente teve pós-pandemia e não normalizou, pelo menos por enquanto não se normalizou, mas a gente sabe que dificilmente os preços voltam aos patamares antigos, né? Então você vê que aqui em 2020 a matéria-prima ela estava ali, ela gastava, né, com matéria-prima a empresa na faixa dos R$ 500 mil aqui no ano completo, tá bom? Então você tem aqui, ó, 2019 pré-pandemia e 2020 até não sentiu muito aqui com matéria-prima, tá vendo? Logo depois a gente teve o pico em 21, na verdade o pico foi em 22 com 750 milhões, aqui já tinha aumentado praticamente 50%, né, o gasto da empresa com matéria-prima, e você pode reparar que o volume não se alterou muito. Então aqui em 2019 a gente produziu 150 milhões de pares, em 2020 a gente produziu 145 milhões, em 2021 154, em 2022 148. Então você pode reparar aqui que a produção em si ela não aumentou tanto, mas o custo com matéria-prima cresceu quase 50%, e agora 4 anos após a pandemia, 3 anos após a pandemia, a gente não voltou ao nível que estávamos lá atrás em 2019. Então isso aqui acaba pressionando a margem da empresa, apesar dela ter conseguido, e aí também a gente vai ver com mais calma, apesar dela ter conseguido subir a receita dela por par, ela precisou subir a receita dela por par, porque ela estava sendo bastante pressionada nas margens, ela não conseguiu subir a sua receita em dólar, e o que é pior ainda, ela perdeu participação, como a gente viu agora há pouco, ela perdeu participação no mercado externo. Então, bom, antes da gente entrar com mais calma aqui nesses números, eu gostaria de dar uma passada rápida por alguns indicadores chaves da companhia. Sim, ela paga um yield, pagou, na verdade, um yield nos últimos 12 meses de pouco mais de 10%, yield de 11%. Só que se a gente vem olhar isso de forma histórica, vocês podem ver que a gente teve um pico aqui em 21 e 23 de pagamento de dividendo, mas o valor ele se mantém praticamente estável, tá vendo? Em um valor nominal, né? Não em porcentagem, aqui a gente tá falando nominal. Então na faixa aqui dos 30 a 40 centavos por ação, se manteve praticamente estável. Uma companhia que não cresceu muito os seus dividendos, não cresceu praticamente nada os seus dividendos ao longo do tempo. Além de ter, e aqui a gente já começa a ver as características de um comportamento cíclico, além de ter esse comportamento cíclico, ela está inserida num nicho de consumo cíclico, né? Vestuários e calçados, é um consumo cíclico. Então a gente aqui já consegue ver muito bem isso. A empresa negocia hoje a R$ 5, próximo, consideravelmente próximo da sua mínima de 52 semanas, pouco mais de cerca de 20%, 15, 20%, né, da sua mínima, mas ela tá presa nesse caixote. Então você vê que a mínima é 4,50, o valor atual é 5,30 e a máxima das últimas 52 semanas é 5,50. Por que 52 semanas? Isso aqui é um ano, tá? Isso aqui é 12 meses, da mesma coisa. Um ponto positivo para a companhia é que ela só tem ações do tipo ON 100% de tag along. A companhia está listada no
novo mercado da B3. Isso é o mais alto grau de governança corporativa e transparência dentro da B3. Sempre que vocês virem que uma empresa está listada no novo mercado, significa que ela está listada no mais alto grau da B3 em questões de governança corporativa, transparência e etc. Inclusive, todas essas informações que a gente vai ver aqui na planilha são disponibilizadas no próprio site de relações com investidores da empresa. Assim, parabéns pela Grandene. A quantidade de informação aqui que você consegue fazer gráficos e fazer estudos, né? São poucas empresas que dispõem de tanto material para os investidores. Mais um ponto positivo aí para a empresa. Valor de mercado de apenas 4 bi de reais, 4,8 bi de reais. Isso aqui, para muitos especialistas, ainda é uma small cap. Tem gente que considera até 6 bi de valor de mercado uma small cap. Aqui, como a gente já falou, a família Grandene, ela também é controladora da Vulcabras e é bom a gente ver a família no controle. É bom a gente ver uma gestão antiga no controle, que os donos ainda são, né, os donos ainda fazem parte do comando, porque enquanto a gente tem um trabalho sendo bem feito, a gente quer que o trabalho continue sendo bem feito. E geralmente, gestões antigas, os donos, os fundadores, né, a família herdeira, geralmente, principalmente os fundadores e as primeiras gerações após os fundadores, tendem a ser gerações e governantes que prezam pela empresa, prezam por uma gestão adequada do capital e etc. A gente vai ver isso em indicadores como o controle da dívida, o controle da margem, e o próprio histórico da companhia mostra o trabalho bem feito. Inclusive aqui no canal a gente fala um pouco mais sobre isso também no vídeo lá da Unifique. O controle da Unifique ainda está na mão dos fundadores, e isso é sempre um sinal positivo para a gente ver. Diferente, por exemplo, quando você vê uma corporação, né? Uma empresa que está sempre mudando de dono, sempre mudando de CEO, de CFO, de diretor, e a gente nunca sabe que tipo de trabalho, às vezes interrompe aquele trabalho que estava sendo feito e começa outra coisa totalmente diferente. Isso às vezes acaba atrapalhando a gestão e o desenvolvimento da companhia. A Grandene paga 3 vezes ao ano, na média. É uma empresa hoje, igual a gente já falou, que tem um yield de 10%, mas isso aqui vem muito em linha, vem muito por causa do resultado financeiro da companhia. O resultado operacional já não tá tão aquelas coisas. Isso aqui vem muito do resultado financeiro. A Grandene tem muito dinheiro em caixa, muito dinheiro mesmo, é mais de R$ 1 bilhão em caixas, em ativos, investimentos de curto prazo. Se a gente pegar investimentos de longo prazo, esse valor passa de 2 bi. Então, o resultado financeiro, ele acaba turbinando muito o resultado da companhia no geral. Por isso que ela tem conseguido distribuir tantos proventos. Um preço sobre lucro de 6 vezes. E se a gente pega de forma histórica, a gente vê que ela está sendo até negociada abaixo da média. Mas isso aqui tem uma explicação, tá? E a gente vai conseguir entender melhor ali na planilha. Um ponto muito positivo para a empresa, e a gente consegue ver isso na outra empresa controlada pela família, que é a Vulcabras, é o seu ótimo controle da dívida. É uma empresa com dívida negativa. Isso significa que se ela pegar todo o dinheiro que ela tem em caixa e pagar as dívidas, vai sobrar dinheiro em caixa. É uma dívida líquida negativa. Margem líquida da empresa também é excelente. É uma empresa que tem uma ótima margem, tanto uma margem bruta como uma margem líquida. Uma margem líquida de 30% significa que para cada R$ 100 que a empresa produz em receita, ela tem R$ 30 em lucro líquido. E a gente consegue também ver ótimas margens na outra empresa, né? A Vulcabras. Pessoal, então vamos lá. Prometo que tentarei ser breve, principalmente para não ficar cansativo para vocês também. Vou tentar não ser muito técnico na minha linguagem. E no caso da Grandene não poderia ser diferente. A gente não poderia começar falando de outra coisa, a não ser do grande dinheiro que a empresa tem em caixa, do grande resultado financeiro que isso gera, tá bom? E muita gente não entende isso. E isso hoje é muito, na verdade, sempre foi muito importante na Grandene, mas hoje é mais ainda porque as pessoas que não conseguem entender isso acabam se enganando, tá bom? Porque olha a empresa ali gerando muito lucro líquido, conseguindo distribuir muitos proventos, mas não entende que isso vem em muita parte do resultado financeiro. Então vamos lá. Você pode ver aqui que a empresa vem desde 2006 com muito caixa e equivalentes e aplicações financeiras de curto prazo. Aqui a gente sabe que é de curto prazo porque está em circulante. Se a gente vier para não circulante, a gente vai ter aqui os realizáveis a longo prazo que incluem, dentre outras coisas, os investimentos de longo prazo, tá bom? Então se a gente vem aqui em circulante, você tem caixa e equivalentes e você vê que já é uma empresa que desde 2006 ela já tinha aqui quase R$ 1 bilhão em aplicações financeiras de curto prazo e caixas e equivalentes. Se a gente vem aqui para os dias de hoje, a gente tem aqui uma empresa hoje que tem pouco mais de R$ 1 bilhão em aplicações financeiras de curto prazo, quase 1 bilhão e 100, quase 80 milhões de reais em caixa. E se a gente vem aqui para as aplicações de longo prazo, a gente tem quase meio bilhão de reais. Então é uma empresa muito líquida, tem muito dinheiro em caixa. E quando a gente vem para a DRE, isso acaba turbinando demais o seu resultado financeiro. Então você vê que é uma empresa que saiu de um resultado financeiro de 100 milhões de reais em 2006 e hoje, com a nossa Selic de 15%, não era 15% em 2024, mas já estava acima de 2 dígitos. Você vê aqui que em 2024 o resultado financeiro foi quase 3 vezes maior do que o resultado financeiro de 2006. E em 2006, ela já tinha bastante dinheiro em aplicações de curto prazo. Então hoje é uma empresa que gera um resultado financeiro de quase 300 milhões de reais. Você vê aqui que em 2022 e 2023 passou dos 300 milhões de reais. E isso é, inclusive, se você reparar aqui, maior que o resultado operacional de
2022, tá vendo? O resultado operacional aqui em 2022, 240 milhões, e o resultado financeiro, 330 milhões. Isso aconteceu de novo em 2023, um resultado financeiro maior que o resultado operacional, e isso acaba turbinando muito o resultado, o lucro líquido da companhia. Então você vê que após somar aqui o resultado financeiro ao seu resultado operacional, o valor ele vem aqui bem aumentado. Se a gente tivesse só o resultado operacional, a empresa ela já não estaria tão bem assim. Aí, outra coisa que eu quero chamar muito a atenção aqui é a receita bruta por par. Apesar da companhia ter conseguido aumentar bem a sua receita no mercado interno, isso aqui praticamente não ganhou da inflação nos últimos 20 anos, tá bom? Esse é o primeiro ponto. E se a gente vem para a receita em dólar, ela tá estagnada. A gente não conseguiu nem mesmo repor o valor em dólar. A gente não conseguiu repor o valor em dólar. E isso fica pior se a gente vem para o volume, porque se a gente olha aqui na comparação, na participação, na verdade, da receita externa, né? Ou seja, de exportação com a receita do mercado interno, das vendas internas, a gente vê que a empresa está cada vez mais dependente do mercado interno, perdendo até mesmo participação aqui e não conseguindo mais trabalhar na faixa dos 30%. E hoje a empresa tem menos de 20% da sua receita, pelo menos no ano fechado de 2024, ela teve menos de 20% da sua receita em dólar. Então ela está perdendo participação no exterior e ela não está conseguindo nem mesmo manter a sua receita em dólar. Isso já é a primeira coisa que chama atenção. E quando a gente vem aqui para volume, isso aqui diz muito sobre o cenário atual da companhia. É uma companhia que tem uma grande capacidade ociosa. A Grendene ela pode produzir cerca de 200 milhões, 250 milhões de pares por ano e ela está produzindo cerca de 100, 100 e poucos. A gente vem aqui em 2024, ela produziu 139 milhões de pares. É uma empresa que tem uma capacidade ociosa de quase 50% ou cerca de 50%. Ela tem capacidade para... E o que significa, né? Ela tem capacidade para produzir o dobro do que ela produz hoje. Ao mesmo tempo que isso é bom, por um lado, porque se ela conseguir aumentar a demanda, ela já tem esse parque fabril ocioso esperando esse aumento da demanda. Isso também é ruim, porque é mais um dinheiro que está parado ali, e isso nos mostra uma tendência, principalmente, que já vem lá de 2013, de uma queda nas vendas, né? Então, veja bem, é uma tendência que vem se desenhando nos últimos 12 anos. Não é algo que começou ontem, que começou mês passado, não, isso já começou há mais de 10 anos. E, inclusive, se a gente plotar esse gráfico aqui, eu fiz isso aqui para vocês, se a gente colocar aqui o preço por ação da companhia com as vendas em milhões de pares, você pode ver que o preço acompanhava a subida, aqui o preço em azul, né? O preço acompanhava a subida das vendas em milhões de pares. A partir do momento que as vendas começaram a cair, o preço ele ainda deu um pico lá em 2020, 2021, mas agora ela começa a sentir o peso dessa perda de participação e o preço vem acompanhando muito essa queda nas vendas de pares. Então, bom, considerações finais. Pessoal, é lógico que a Grendene é uma ótima empresa, muito bem gerida. É uma empresa muito redondinha, que dá muito dinheiro ainda, pelo menos, né? Ela possui marcas com um bom apelo, é um produto bem feito, com uma boa qualidade, é uma empresa que tem muito dinheiro em caixa, não tem dívida. E se a empresa não tem dívida, pessoal, primeiro ela não quebra, né? Já começa por aí. Não tem como a empresa quebrar se ela não tiver dívida, ok? Empresa que não tem dívida não quebra. Ponham isso na cabeça de vocês, nunca se esqueçam disso. Então, primeiro ponto, é uma empresa que tem uma dívida negativa, tem muito dinheiro em caixa. A Grendene ela é muito líquida, ela tem muita grana, tá bom? Ok. Isso turbina o seu resultado financeiro, fazendo com que as suas aplicações, como a gente viu aqui em 2022 e 2023, superem até mesmo o resultado operacional da companhia. Só que, pessoal, ninguém em sã consciência vai comprar uma empresa só por causa do seu resultado financeiro, né? Se vocês querem investir em dinheiro, em crédito, vamos dizer assim, tem outros veículos mais inteligentes de investimento que podem te retornar a inflação ali quase em real time. E, enfim, ninguém em sã consciência vai investir em uma empresa, ou pelo menos não deveria investir em uma empresa só por causa do seu resultado financeiro. Se a ideia for investir em crédito, em liquidez, a gente tem formas muito melhores de se fazer isso. Quando a gente compra uma empresa, a gente quer que ela cresça, continue crescendo, que ela tenha um resultado operacional cada vez melhor, se torne uma empresa cada vez mais eficiente e a gente possa participar desse crescimento da empresa. E a Grendene é uma empresa que não tem conseguido crescer já faz um bom tempo. Então, faz sentido ou não comprar a Grendene? Bom, do ponto de vista fundamental, de fundamentos, eu, particularmente, não vejo muito motivo para se comprar a Grendene, falando de fundamento. Se a gente olha para uma questão de valor, Valo Invest, se você acredita, de repente, numa reviravolta, numa reinvenção da Grendene, se você está disposto a acompanhar o desdobramento dessa tendência que já vem se desenhando, se a empresa vai conseguir se reinventar de alguma forma, se ela vai conseguir criar um novo produto que agregue valor,
valor, enfim, se ela vai conseguir se tornar uma empresa cada vez mais eficiente, de repente aprendendo alguma coisa com a China, porque hoje a China domina muito esse mercado. Eles fazem até dumping, né? Que é quando você vende um material abaixo do seu custo para realmente acabar com os seus concorrentes e aí você ter o monopólio, enfim, você ter o controle daquilo. Lógico que seria um caso extremo de dumping, né? Mas a China ela faz muito isso. E é muito difícil para uma empresa como a Grendene conseguir competir em margem, conseguir competir com esse tipo de empresa. Inclusive no nicho da Grendene, é um nicho que não tem uma grande barreira de entrada, pessoal. Você consegue na sua casa, no Mercado Livre, comprar uma máquina de fazer chinelo. É lógico que não vai ter a mesma qualidade, né? Mas você consegue começar uma mini fábrica aí na sua casa de chinelo. Isso é perfeitamente possível, não tem uma grande barreira de entrada, né? Então, sim, a empresa é muito bem gerida, a empresa tem uma dívida super controlada, a empresa super líquida, a Grendene não vai quebrar porque ela não tem dívida, pelo menos enquanto ela continua sem dívida, ela não quebra, não tem como quebrar. Só que é uma empresa que não tem conseguido crescer, ela distribui muitos dividendos, ela distribui muitos proventos, e se você acredita num turnaround, de repente dentro da sua carteira pelos dividendos, faz sentido. Isso é uma questão que cada um tem que ter a sua própria resposta, é uma pergunta que cada um tem que fazer, tem que ter a sua própria resposta. Eu sempre incentivo vocês a buscarem a própria resposta de vocês, porque só quando a gente mesmo responde é que a gente confia naquela análise que a gente está fazendo. E se a gente confia na análise que a gente está fazendo, a gente vai confiar no investimento que a gente vai fazer. Eu termino por aqui para não me estender muito, esse vídeo não ficar muito cansativo. Deixa aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, para quem já está acostumado com o canal. Deixa aí nos comentários o que você achou, se esse modelo, esse formato de vídeo fica bacana. Para quem ainda não conhecia o canal, eu te convido a se inscrever, conhecer os outros vídeos, deixar o seu like, que eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender junto, e esse canal tá só começando, a gente vai chegar muito longe. Inclusive, deixo o convite para vocês conhecerem o nosso canal do WhatsApp, eu consigo compartilhar muito mais informação com vocês lá, porque eu trabalho no mercado também, pessoal, então eu tô sempre vendo notícia, eu acompanho o noticiário, eu acompanho tudo do dia a dia, dos indicadores econômicos, balanços de empresas e etc e tal, e eu consigo compartilhar muito mais informação com vocês lá no WhatsApp. São notícias selecionadas por mim, então é só o que realmente importa, o que realmente pode impactar os seus investimentos. De vez em quando eu faço algumas análises aqui, esse fundo imobiliário chamando muita atenção aí da Kinea, padrão, né, pessoal? Maioria aqui, grande maioria dos investidores de fundos imobiliários são pessoas físicas, e aqui é mais um exemplo das pessoas físicas fritando seu patrimônio e gerando oportunidades de ganho de capital, ou até mesmo de investimento pra gente que tá preparado, fez a lição de casa e estudou. Então eu tenho muito material aqui bem bacana mesmo, que é muito enriquecedor, que eu compartilho aqui, e fica mais fácil da gente ter essa troca aqui pelo WhatsApp. Mas é isso, fico por aqui, um grande abraço, se inscreva no canal, deixe seu joinha e comenta aí se esse modelo de vídeo ficou bom. Um abraço!